comunicação. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, tudo bem? O programa em discussão de hoje vai falar sobre empresas familiares. Segundo dados do Sebrae e do IBGE de 2018, as empresas familiares são responsáveis por 65% do produto interno bruto brasileiro e empregam 75% da força de trabalho. Segundo esse mesmo levantamento, elas representam 90% dos empreendimentos no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Luiz Marcati, que é especialista em governança corporativa e sucessão de empresas familiares. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Luiz, são números bastante altos. Eu estava pesquisando antes aqui do programa para a gente fazer sobre isso. 90% dos novos empreendimentos no Brasil. Eu não sabia que esse universo era tão amplo assim. Dos novos e dos antigos também, não é? Na realidade, muito do ambiente empresarial no mundo nasce dentro de famílias, uma família ou multifamiliar. Calcula-se que no mundo ainda mais de 80% das empresas são familiares. Quando a gente fala em empresa familiar, é muito comum a gente pensar em empresas de pequeno porte, não é? Aquelas empresas mais caseiras, mas quando você olha grandes corporações, no mundo elas também são, ainda hoje, de controle familiar, como grandes montadoras, redes de hotéis, redes de varejo e por aí afora. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, né? Nos veículos de comunicação, por exemplo, também a gente tem vários exemplos. E aí, como que fica, né, essa relação para quem está começando ou para quem já está mais tempo? As famílias se ajustam automaticamente, elas crescem em volta do empreendimento. Isso parece série de aquelas séries americanas, assim, que a gente vê, tipo Dallas, assim. Eu estou revelando que é a minha idade, né? Eu peguei já a reprise da reprise da reprise. Tá Luiz, certo. mas... Eu acho que eu assisti a primeira versão. Você assistiu a primeira versão? Eu assisti a primeira. Então, eu assistia junto com os meus irmãos e tal. Como é que fica, né? A gente fala de governança, a gente fala de você administrar você mesmo como administrar uma empresa. Como é que fica essas empresas, como ficam essas empresas familiares à luz das novas diretrizes e necessidades do século XXI? Olhando para a origem de uma empresa, quer dizer, a veia empreendedora de alguém que constitui uma empresa, muitas vezes ele vai buscar realmente recursos dentro da sua família para apoiá-lo nesse empreendimento. A esposa, o marido, os filhos, irmãos, seja ele acaba levando a família para dentro da empresa até como recursos mais baratos e confiáveis. A palavra confiança aí tem um peso muito grande. Com o passar do tempo, a empresa vai crescendo e também é muito comum que a empresa acabe invadindo o ambiente da família. Então, às vezes entra em choque essa questão das relações. Nós somos uma relação de família ou uma relação empresarial? São as duas coisas. Isso, exatamente. E às vezes aquele famoso almoço de domingo da família se torna uma reunião de negócios. Mas aí, coitado do pessoal, isso, né, exatamente. E nem todo mundo da família trabalha na empresa, mas acaba participando da reunião e, logicamente, vai querer dar opinião sobre aquilo. Então, você tem o risco muito grande de, ao misturar os aspectos empresariais com os aspectos familiares, criar uma série de tensões, de conflitos e de não dar o tratamento profissional à empresa. Esse é um risco muito grande. Então, conforme a empresa vai crescendo, a demanda por mais controles, mais políticas, processos, formas adequadas de decisão e monitoramento vão provocando o empresário e as pessoas ligadas a ele a caminharem para aquilo que a gente chama de profissionalização da empresa. Logicamente, a gente tem que tirar da cabeça de muita gente e isso, como eu sou consultor no assunto, é muito comum sermos procurados por empresários que falam para nós, olha, eu gostaria muito de profissionalizar a minha empresa, eu estou precisando profissionalizar a minha empresa. Aos poucos a gente vai entendendo que o que ele está pedindo para a gente é como é que eu faço para demitir aqueles parentes todos que estão lá dentro, que eu não consigo mais lidar com eles. Mas não é isso. Profissionalizar a empresa não é demitir parente. Profissionalizar a empresa é você organizar a empresa de tal forma que ela tenha processos, procedimentos, políticas profissionais e a própria relação entre pessoas
independentemente se é da família ou não. E nessa hora vale trazer alguém de fora, um administrador, alguém do mercado, alguém especialista nesses processos? É mais fácil trazer essa pessoa que às vezes vai causar uma revolução ali naquele ambiente empresarial e familiar? A gente vê valor nisto porque as pessoas que estão ali ligadas, elas estão com um envolvimento emocional muito grande, com a sua vida interrelacionada. Em qualquer empresa, de qualquer natureza, as pessoas são movidas pela relação poder e dinheiro. Não é? Porque eu estou por poder, ou porque eu estou por dinheiro, ou as duas coisas juntas, eu vou caminhando dentro dessa empresa. Numa empresa familiar, você tem o poder, o dinheiro e o afeto. E o afeto pode ser um potencializador dos outros dois para o bem ou para o mal. Isso dá até um título de livro aí que você pode escrever no futuro: o poder, o dinheiro e o afeto. Pode ser, já tem. E não é à toa que muitas dessas histórias vão parar em filmes, seriados, novelas. Porque são interessantes, né? Porque são muito ricas e envolvem as relações pessoais. Então, alguém de fora, ele tem uma visão limpa, sem conflitos de interesse, sem agendas outras que não ajudar a transformar aquela empresa, aquela sociedade para algo mais profissional, mais bem estruturado. Mas essa pessoa também tem que ter em mente que ele está ali lidando com uma família, né? Então tem a questão do processo, da otimização do processo, mas ele acaba tendo que se especializar também naquela família, naquele momento, né? Não tenha dúvida. Exatamente por causa da questão do afeto, a relação familiar, ela também tem que ser cuidada. E aí nem todos os administradores estão prontos para isso. Não, nem todos, não. Os administradores vão entrar com uma visão estrutural, processual, e às vezes operacional, visão, né? Precisam de um recurso de alguém que os ajude a ver as relações, o legado da família, a história, os valores. E isso tem que ser mantido. Até porque esses valores da família foram os que originaram os valores dentro da maneira de fazer negócio. E isso nem sempre tem um curso de administração, um MBA para ensinar isso. Não tem. Isso é na prática mesmo ali, né? E isso é uma coisa absolutamente impossível de ser copiada. Cada caso é um caso em determinado momento, então é absolutamente sob medida. Não é? Não existe essa questão de você manter uma empresa boa com a família em conflito. Ou a família bem com a empresa sendo destruída. Essas duas coisas têm que caminhar em equilíbrio. Né? Como pacificar um conflito familiar ou uma série de conflitos familiares e fazer com que as pessoas entendam que elas têm um papel em casa e um papel na empresa? Assim? Primeiro a questão da conscientização. Entender que dentro da empresa as decisões elas têm que ser de cunho empresarial, não levando em conta se eu estou com meu filho, com minha filha, com meu irmão, com a minha irmã, esposa, nada. Aqui dentro nós somos profissionais que vamos ter que interagir. Lá na família nós preservamos as nossas relações emocionais, familiares. Como em muitos casos, primeiro que é muito difícil naturalmente, porque nós não somos compartimentados, né? Eu entro na empresa, eu deixo de ser familiar, eu saio da empresa, aí eu passo assim, não é assim. Então a gente tem que ter uma conscientização e um amadurecimento pessoal e coletivo. Mas a gente acaba encontrando no caminho muitas famílias que por terem dificuldade de, olha, eu não vou conseguir separar as coisas, acabam realmente tirando a família de dentro da empresa. Mesmo bons profissionais que poderiam estar contribuindo, falam, mas meu filho é ótimo, mas ele continua sendo meu filho e eu não vou conseguir lidar com ele de outro jeito. Então, para o bem da empresa, pode ser que é melhor ele sair de lá. E nessa hora o que acontece? Na empresa ou na família? Nos dois. Nos dois. Veja bem. Vamos começar pela empresa, vai. A busca na empresa é você ter clareza das necessidades que aquela empresa tem para caminhar para o seu futuro, para a sua longevidade, para a sustentabilidade dos seus negócios. Mas isso deve ser extremamente difícil explicar para a pessoa, olha, você está sendo demitida da empresa, que é da família, por esse motivo, porque eu não quero mais trabalhar com você. É uma coisa extremamente difícil que você acaba levando para casa. Né? Exatamente. Não é questão de não quero mais trabalhar com você, mas muito radical, faz sentido ou não faz sentido você trabalhar aqui para o bem da empresa e para o bem da nossa relação. Tá certo?
Às vezes é melhor você sair da empresa para a gente poder manter uma relação sadia na família. Porque dentro da empresa a gente está em embate o tempo todo e isso acaba deteriorando a nossa relação lá. Agora, isso também não feito de maneira planejada ou feito de uma forma muito intempestiva, não é? No meio de uma briga, o pai demitiu o filho ou a filha, não tenha dúvida que a hora que ele chegar em casa ele vai ter que lidar com esse problema no ambiente familiar, tá certo? Realmente é muito risco. Não é à toa que outra estatística aí, de cada 100 empresas constituídas no ambiente familiar, só 25 tendem a sobreviver na passagem da primeira para a segunda geração. Uma em cada 4. Uma em cada 4. Tá, e aí... Então, o índice de mortalidade, apesar dos 90% das empresas serem familiares, o índice de mortalidade das empresas é muito grande exatamente por isso. O que acontece nesse momento de passagem? Quais são os problemas mais comuns? A partir da cabeça do empresário, do que será sucedido, é ele ter a consciência de que existem outras formas de administrar a empresa além do dele. É muito comum o empresário, ao pensar no seu sucessor, querer nada mais além do que um clone dele mesmo. Porque ele acredita que o melhor jeito para administrar a empresa é o dele e não tem outro. Aí já começa a criar barreira, porque nem o filho mais velho dele será igual a ele. Tá certo? Porque tem outro momento de vida, tem outra cabeça, tem outras visões. Então é importante construir a consciência de que tem outras formas de se administrar a empresa que não aquele tradicional. E muitos falam assim, mas eu por 40 anos construí essa empresa do zero, olha onde eu cheguei. E a pergunta é, o que será dos próximos 40? Será que esse seu jeito o de 40 para trás vai vingar dos 40 para frente? Nós não sabemos, mas provavelmente pelas demandas que o mundo empresarial está trazendo, nós temos que buscar outras formas, outros recursos para administrar a empresa. Para quem está sendo o sucessor, entender que aquela cadeira ela tem uma representatividade muito grande. E um peso. O peso, porque a empresa e o fundador têm uma relação intrínseca, é uma coisa de personificação da empresa. Tem muito empregado que a gente conhece dessas empresas, ele não fala eu trabalho na empresa tal, ele fala eu trabalho para o fulano de tal. Ah, tá. Entendeu? Ele tem um orgulho em dizer para quem é o empresário que ele está trabalhando. Tal força é essa relação pessoal. Então, quem está sentando no lugar tem que entender, tem que respeitar a história. Então, não é simplesmente chacoalhar o tapete e falar agora, daqui para frente é tudo diferente. Então, ele também precisa ter um processo de conscientização e maturidade para entender o peso, a importância, a relevância daquele papel, respeitando a figura e a história de quem o ocupou até então. Nesse momento, você é especialista da área, como é que você entra com o trabalho numa empresa dessa que está acontecendo a sucessão nesse momento? Como que eles chamam você? Geralmente tem algum conflito ali naquele momento. Como que é seu trabalho nesse momento de sucessão? Você já falou aí algumas coisas, mas como que você entra nessa rotina familiar? Tá. Nós somos demandados por vários motivos. Uns pode ser exatamente o dono está começando a pensar na sua sucessão e quer organizar essas relações. Uma decisão inteligente, né? Exatamente. Ainda tem um Ou tempo ainda. o filho, e agora nós temos encontrado até o neto vindo nos procurar e falar assim, eu acho que meu pai, o meu avô está precisando de ajuda, porque eu estou vendo que ele tem dificuldade para relacionar-se com os filhos, eu, neto, não vou querer entrar nessa briga. E não sei nem se vai sobrar empresa para mim aqui, tá certo? Então, eles mesmos estão provocando esse processo. O tema profissionalização, sem dúvida alguma, separar questões familiares e empresariais. É muito comum em famílias empresárias usarem recursos da empresa em benefício pessoal. Então, sei lá, o contador da empresa faz o imposto de renda da família toda. O rapaz da TI é que vai colocar o computador lá em casa. Entendeu?
o motorista da empresa vai buscar os filhos na escola. E isso acaba criando uma mistura muito grande dessas relações, gerando até um poder nesses funcionários que eles não têm. Então, como é que eu vou cobrar, por exemplo, a meta de prazo de entrega de um trabalho de um funcionário, quando ele pode dizer, eu não acabei porque eu estava lá na casa do dono. Entende? Então, você quebra essa relação profissional misturando as coisas. Então, esse é outro caminho, separar. E tem aqueles que realmente já chegam porque tem planos de crescimento. A empresa está muito grande e está precisando de um jeito mais estruturado de ser administrado, ou porque ele quer atrair um investidor como sócio, ou porque ele está sonhando e planejando ir para a Bolsa de Valores, e aí ele começa um caminho já mais estruturado da governança e da gestão da empresa. Como que funciona hoje nessas grandes empresas que estão na Bolsa de Valores de São Paulo, de Nova York, grandes conglomerados, né? Empresas que crescem muito, como que fica a função dos familiares? Acredito eu, isso é um machismo meu, que cada um fica num determinado setor ali, mas que não tem o controle geral sobre o processo, porque a empresa cresce mais. Quando vira um conglomerado, né, você tem uma série de outras questões aí nessa história, né? Sim, mas esse olhar profissional, ele profissional que eu quero dizer assim, qual é o perfil do executivo que eu preciso ter ali? Então, ter isso com mais clareza e contar isso para o mercado faz diferença. Então, esta pessoa que é diretora da empresa, ela não está lá porque ela é parente, ela está lá porque ela é competente, é bem formada, ela performa nessa posição. Por outro lado, aqui no Brasil, tem uma avaliação relevante quando você tem um bom profissional da família à frente dos negócios. Porque é meio que visto assim, um profissional de mercado, ele está interessado nos seus ganhos pessoais, no seu salário, no seu bônus. Já alguém da família tem uma visão de longo prazo, tem uma relação mais sanguínea com a própria empresa, então não é alguém que vai arriscar demais, ele vai cuidar mais da longevidade da empresa. Então, não existe uma receita para falar assim, a empresa vai conseguir ir para a Bolsa porque não tem mais ninguém da família ou porque ela é carregada de gente da família. Não, a empresa vai para a Bolsa porque ela tem estrutura, controles, performance e bons executivos ali sentados, inclusive gente da família, mas que você consegue ver que é gente bem preparada. Saindo desses 25% e indo para os 75%, o que gera a quebra da empresa, né, durante a sucessão ou em outros momentos aí da empresa familiar? Falta de planejamento, com certeza, né? Um processo não planejado, tanto por parte do dono como de todo mundo envolvido, dos donos como todo mundo envolvido. Conflitos, não é? Porque se esse processo não é bem feito, imagina uma pessoa que tem, um empresário que tem 2, 3 filhos e todo mundo louco para sentar na cadeira dele. Aquela briga de egos. Exatamente. Entre os irmãos. Eles vão disputar, não é, uma guerra ali para ver quem é que vai assumir a liderança. É nessa hora que entram as narrativas dessas novelas, séries. Exatamente. Outro fator interessante, o empresário ele resolve não colocar ninguém da família. Não, eu vou buscar um bom profissional de mercado. E ele vai ao mercado e normalmente ele traz bons presidentes de empresa ou ex-presidentes de empresa para ocupar aquele lugar. Só que aí aquele executivo ele precisa ser bem direcionado para entender o que o empresário espera dele, em termos de conduta, em termos de que tipo de resultado e que qualidade de resultado. Se o dono não tem a clareza de dar essa mensagem para o executivo, ele, como é alguém competente, ele vai fazer o que ele entende que deve fazer, o que ele imagina que o acionista quer, e vai querer imprimir a sua própria marca. Então, seja por desalinhamento com o acionista, muitas vezes até por ciúmes, porque ele é uma pessoa de sucesso, o dono não aguenta e demite aquele cara e senta na cadeira de volta. E aí tem que refazer todo o processo. Exatamente. Tem que desfazer um processo, iniciar um outro. Exatamente. Né? Tem casos de grandes empresas familiares aqui no Brasil, de nomes e sobrenomes conhecidos, em que passaram acho que 6 ou 7
presidentes de empresa até que alguém conseguisse vingar naquela cadeira. E o que essa pessoa teve de diferencial entre os 6 ou 7? O que essa pessoa soube fazer que os 6 ou 7 não souberam? Eu acho que foi uma conjunção de coisas também, né? O próprio empresário começou a perceber o que ele também precisava fazer até para aceitar, escolher a pessoa, dar a direção e aceitar aquele jeito. Mas não tenha dúvida que o aspecto relacional conta muito nisso. A empatia que é criada, o vínculo que foi criado entre as pessoas acabou sendo decisivo, muito além do currículo daquela pessoa. A gente começou falando da reunião familiar de domingo, né, falando de assuntos da empresa. O que mais pode gerar conflito que vai sair da empresa e pode gerar grandes conflitos dentro do ambiente familiar? Ao longo do tempo, com certeza, é a capacidade de sustentar muita gente no mesmo caixa, né? O caixa da empresa não necessariamente cresce no mesmo ritmo da família. E muitas vezes os empresários querem dar para os seus filhos que estão constituindo família o mesmo padrão de vida que eles tinham quando solteiros. Então, o mesmo padrão de casa, o mesmo padrão de carro, o mesmo padrão de despesas, só que não necessariamente a empresa consegue gerar caixa suficiente para sustentar a família toda. Então, uma limitação de fonte de dinheiro para essa família, com certeza pode criar conflitos. Por outro lado, você tirar dinheiro demais da empresa mata o futuro dessa empresa. Então, eu posso deixar a família no curto e médio prazo feliz, mas eu estou matando a sustentabilidade e a longevidade da empresa a longo prazo. Isso é muito comum. Você já falou isso aqui algumas vezes no programa, confundir os caixas. Quer dizer, é preciso separar o que é da empresa, é o fundo da empresa, Isso. é o capital de giro da empresa, tem que ficar lá na empresa. Não está sobrando, mas é da empresa, não pode ser revertido para outra coisa. As regras de como distribuir os recursos da empresa para os acionistas e dos acionistas para seus familiares tem que ser combinada no início. Aquele momento ali dos dividendos, do final do ano, exatamente. do meio do ano. Do montante de dividendos do montante de lucro que a empresa deu, quanto nós vamos separar para ser dividendos e quanto nós vamos reinvestir na empresa. Isso tem que estar claro, isso tem que ser uma regra combinada entre os sócios. Isso é modelo básico de administração, em qualquer lugar. Mesmo, isso é básico. Mas pouco utilizado. Aqui no Brasil ou lá fora, ou nos dois lugares? Nos dois lugares. Porque essa taxa de mortalidade de empresa familiar é no mundo todo, não é só aqui, não. O que lá fora tem de diferente no modelo de administração de empresa familiar daqui do Brasil? Por exemplo, Estados Unidos, que a gente fala de empresas de garagem e tal. Começam na garagem e depois viram... Aquelas são muito específicas daquele ambiente de tecnologia, Vale do Silício. Do Vale do Silício ali na Califórnia. Mas muitas empresas nascem na garagem mesmo, né? Nem todas chegam ao patamar de uma das grandes de tecnologia. Mas eu acho que existe uma diferença cultural da sociedade. O americano ele não tem o apego à empresa como o brasileiro tem. O brasileiro é patrimonialista. Ele tem uma relação muito forte com o patrimônio que ele construiu. Para o americano, o patrimônio, inclusive, pode ser uma boa fonte de fazer negócio. Então, ele comprar outra empresa, ou se a oferta for boa, ele vender a empresa, ele tem uma relação muito diferente, tá? Aqui, quando alguém vai negociar uma fatia de uma venda de uma empresa, a parte mais difícil de medir não é o valor econômico-financeiro da empresa, é o valor sentimental, né? Quer dizer, e pelo valor sentimental ninguém paga, né? Esse é um foco de conflito. Já existem outras sociedades que são extremamente estruturadas também pelo seu lado cultural, por exemplo, a alemã. O PIB alemão, eu acho que entre 36% e 38% do PIB alemão é originado em médias empresas de controle familiar. Isso é mais do que o dobro da média da comunidade europeia. Então, por que esse modelo dá tão certo? Porque as famílias são organizadas, as relações são muito claras, a educação já é voltada para isso. Então, você vai visitar empresas lá, você vai encontrar centenas de empresas centenárias.
e que aprenderam a trabalhar, a conviver, a família vai crescendo, a gente não mata a empresa porque a família cresceu, mas a gente não se desliga da família porque é importante ter aquele núcleo pertencendo a este empreendimento. Modelo inglês é interessante também? A gente tem alguma coisa lá? É parecido com o americano? É mais parecido com o americano. É mais parecido. Aliás, o americano, né, nasceu lá, eles só são um pouco mais agressivos em termos de negócio do que os ingleses, né? Que conselhos você pode passar hoje, né? A gente está falando do ambiente que a internet é bastante importante, a sociedade está mediatizada. O que é preciso hoje, né? A gente está quase terminando o programa, o que é preciso hoje ter em mente na hora de se administrar uma empresa familiar? O que faz uma empresa familiar ser esses 25%, ser uma em cada 4 que vai sobreviver ao longo das gerações? Que tipo de cultura é preciso ter para que essa empresa vá adiante ao longo aí das próximas décadas, nesse Brasil que enfrenta crise, ora sim, ora sim? Olha, eu tenho certeza que hoje, no mundo de hoje, o acesso à informação, né, ele é muito amplo, mas o acesso à informação desses temas específicos também são muito acessíveis. O acesso está muito fácil, tá certo? Então, você tem hoje boa literatura sobre o assunto, você tem institutos voltados para o ambiente de governança corporativa, as próprias universidades, as faculdades, a academia de administração, de economia, de ciências contábeis está começando a tratar o assunto governança já na graduação, em pós-graduação já com mais profundidade. Existem associações de empresas familiares que exatamente trocam experiências. Então, se eu sou um empresário, se eu quero fazer da minha empresa um empreendimento longevo e que a minha família esteja envolvida nele, pense com antecedência, com planejamento, olhe a empresa e separe as questões familiares de dentro dela, tá certo? E busque apoio, porque muitas vezes a pessoa não vai emocionalmente conseguir fazer isso. Ela até sabe o que precisa ser feito, ela só não vai conseguir, porque é isso. Eu vou tomar uma decisão como empresário e depois em casa eu vou ter que resolver outros problemas que foram decorrentes dessa situação, né? Você me fez lembrar uma história que tem e não tem a ver com essa história que você está falando de olhar o futuro. Uma vez eu perguntei para um motorista profissional, estava na estrada, perguntei para ele assim, o que faz um motorista ser bom de volante, o que faz um motorista ser profissional? E ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci, que é, olhe à frente na estrada, olhe lá para frente, olhe lá no final da estrada, não olhe aqui para cá, olhe lá para o final, que aí você vai conseguir antecipar todos os problemas, algum caminhão desgovernado, algum animal que apareça, né? Olhe sempre para frente. Eu acho que esse é o segredo, né, fundamental. Eu acho que fica aí a lição para esse programa de hoje, é olhar sempre adiante e entender que talvez a sua lógica nem sempre é a lógica do seu filho, do seu irmão ou de outro tipo de parente, né? E que a empresa, além de tudo, é um ente à parte que não necessariamente vai sobreviver apenas com a minha visão. Até porque, como os negócios se transformam muito rápido, é importante eu ter outras visões junto comigo que me ajudem a tomar a direção certa. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença do Luiz Marcati, que é especialista em governança corporativa e sucessão de empresas familiares. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Se você quiser procurar lá no Google, é só digitar Rede Alesp, que já aparece o canal. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.